Nosso Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, ele estava ensinando numa sinagoga, e uma das coisas que ele gostava de fazer era ensinar. Não era à toa que ele tinha o dom de mestre, né? Era um educador, era um ensinador. E ele ensinava coisas espirituais, doutrinas, orientações espirituais. Aliás, ele disse certa ocasião assim: aquilo que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo como ouço do meu Pai. Então a palavra que ele trazia para as pessoas que ouviam não era uma palavra formulada por si mesmo, mas era algo que ele recebia do Pai para poder transmitir, para poder falar. A palavra do Senhor é como uma semente que é semeada nos corações. O apóstolo São Paulo diz em Romanos que a palavra do Senhor é uma semente, e essa semente é que gera a fé em nossa vida. Então a fé que nós temos não é uma fé terrena, é uma fé celestial, porque esta fé, ela é produzida pela palavra de Deus. E como acabei de dizer para vocês, Jesus disse que ele não falava de si mesmo, mas ele falava aquilo que ele ouvia de seu Pai. Então ele transmitia, ele joga a semente, ele lança a semente, e é esta semente que produz a fé no nosso coração. Não a fé natural que todo mundo tem. Todo mundo crê em alguma coisa, todo mundo crê, faz menção de alguma coisa, inúmeras coisas, mas a fé legítima, a fé viva, a fé verdadeira, a fé transcendental é a fé que vem do Senhor pela transmissão da palavra de Deus. Isso brota em nosso coração, faz brotar em nosso coração. E ele estava ensinando certa ocasião a um grande número de pessoas, né? E ensinando, falando, e a Bíblia nos fala que ele estava olhando para cada um que ali estava presente, e transmitindo a palavra, ensinando a palavra. De repente alguém chama a atenção dele: Senhor, olha aqui, estão aí fora a sua mãe e seus irmãos e querem ver-te. Ele olhou para a pessoa e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? E olhando para as pessoas, respondeu: todo aquele que faz a vontade de meu Pai Celestial, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que o Senhor quis dizer com isso, irmãos? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós temos a nossa família natural, a família onde nós nascemos, mas ele veio fundar uma outra família que se chama a igreja. E a igreja, ela é fundada a partir do momento da pessoa que ouve a palavra que vem de Deus e que produz fé no coração dela. Essa pessoa ouve a palavra de Deus e, ao ouvi-la e ao recebê-la, essa pessoa então, ela recebe a salvação e ela torna-se a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, uma nova família. Uma nova família. Por isso nosso Senhor, ele não transmitiu o Evangelho, ele não pregou o Evangelho antes dos 30 anos de idade, porque foi aos 30 anos que ele se emancipou, foi aos 30 anos então que ele tomou o seu próprio rumo, um rumo esse que foi traçado na eternidade. Ele veio implantar a igreja, que era coisa sonhada por Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E numa outra ocasião, quando ele pregava o Evangelho, quando ele pregava, e muitas outras pessoas o ouviam pregar, e ele pregou algo que as pessoas não estavam preparadas para receber, para assimilar e para aceitar. Assim acontece com muitos de nós. Existem muitas coisas na palavra de Deus que nós não estamos prontos para aceitar, para acatar, para receber e para aceitar aquilo como algo vindo de Deus, porque muitas vezes aquilo que a gente ouve vem contra coisas que estamos fazendo, coisas que estamos praticando, então a gente às vezes não aceita aquilo, não aceita.
E esse dia ele estava pregando e ele transmitia a palavra. E algumas pessoas começaram a resmungar daquilo que ele estava falando, daquilo que ele estava dizendo. Ele pegou a espada e vou cortar a cabeça de todos vocês. Foi isso que ele fez? Não. Qual foi a reação dele? Começou hipócrita, começou a ofender, xingar as pessoas. Não. O que ele fez? Ele apenas disse uma frase muito simples: olha, vocês não estão recebendo o que eu estou falando porque vocês não pertencem a Deus. Porque aquele que é de Deus, este ouve a palavra de Deus. Por isso vocês não estão ouvindo, porque vocês não pertencem a Deus. Vocês não se identificam com a palavra que eu estou falando. Consequentemente, não há comunicação, não há comunhão, não há intimidade, não há ligação. Isso quer dizer o quê? Se eu prego a palavra de Deus, anuncio o evangelho, e vocês não aceitam o evangelho, quer dizer que vocês não têm conotação nenhuma com aquilo que eu prego. Vocês não têm ligação nenhuma com aquilo que prego. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês é que vocês não pertencem a Deus. Porque a palavra que eu prego é a palavra de Deus. A palavra que eu transmito é a palavra de Deus. A palavra que eu anuncio é a palavra de Deus. E se vocês não aceitam, vocês estão rejeitando, não a mim, estão rejeitando a palavra que estou lhes pregando. E é justamente essa palavra que vai julgá-los no último dia. Olha. Mas ele estava pregando, falando, ensinando, irmãos. E nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina na palavra dele que nem todas as coisas acontecem da mesma forma, do mesmo jeito e da mesma maneira. O Senhor disse assim, que aquele que é de Deus, este ouve a palavra de Deus. E que a sua família é todo aquele que faz a vontade de Deus. Bem, para mim fazer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer essa vontade. Tenho que conhecer. E logicamente o Senhor Jesus Cristo, ele vai revelando a vontade de Deus conforme nós vamos ouvindo a palavra dele. Ele vai revelando. Por exemplo, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, ele entra na cidade de Jericó, você sabe que tinha um cego sentado lá chamado Bartimeu, ele era colocado lá, a família toda dele sabia que ele era cego. Há algumas interpretações na Bíblia, diz que ele tornou-se cego, que ele não era cego de nascença, mas se tornou cego no decorrer dos anos, no decorrer da vida, uma doença, logicamente, alguma coisa, né? Mas a Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo estava entrando naquela cidade e o cego começou a clamar pelo nome dele, clamar, o que o Senhor Jesus Cristo fez? Chama o rapaz lá. É o cego que está clamando, é o cego, chama ele. Trouxeram o cego até a presença de Jesus. Jesus falou para ele: o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Tudo bem, você quer enxergar. Jesus curou ele, na hora ele passou a enxergar. No ele passar a enxergar, ele tomou uma atitude que não foi reprovada pelo Senhor Jesus. Que atitude foi essa? Ele passou a seguir Jesus estrada fora. A Bíblia fala que a partir daquele momento ele seguiu Jesus. Nós nunca mais ouvimos mencionar nada a respeito desse cego. Nunca mais. Não existe dentro da palavra de Deus nenhuma outra menção a respeito dessa pessoa. Creio eu que ele continuou como discípulo do Senhor, seguindo o Senhor, aprendendo com o Senhor, enfim. Foi essa a decisão, e Jesus não lhe disse nada. Ele propôs seguir o Senhor, mas não foi a mesma coisa que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo, ele atraca o barco lá na praia, na cidade de Gadara. Atraca o barco lá,
ninguém gostava de ir naquela cidade, ninguém atracava o barco aonde o Senhor Jesus Cristo atracou o barco. E por que ninguém fazia isso? Porque era próximo de um cemitério. Mas o que tem a ver com o cemitério? É porque no cemitério morava uma pessoa, morava um rapaz que ele andava totalmente nu. Um rapaz que, creio eu, que durante muitos e muitos anos não tomava banho. Um rapaz que eu não posso dizer que ele se alimentava de cadáveres, porque a Bíblia não afirma isso, seria uma coisa minha. A Bíblia não me dá fundamento para me dizer isso, não me dá. Mas a Bíblia fala que esse rapaz, ele era terrivelmente perturbado, que a própria família já havia desistido dele, e ele era um homem tremendamente violento. É por isso que ninguém atracava o barco ali. É por isso que ninguém chegava ali, ninguém vivia ali, ninguém passava por ali. Porque todos que tentavam fazê-lo, esse homem vinha com violência e agredia as pessoas, atirava pedra nas pessoas, agredia as pessoas. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo foi lá. E ao ele chegar na praia em Gadar, ele desceu do barco, andou ali na praia. E quando ele anda na praia, de repente quem é que vem? Aquele rapaz vem desabalar da carreira em direção a ele, como quem vem para agredir alguém. E quando ele se aproxima de Jesus, é como se houvesse uma redoma ali em volta do Senhor, de proteção. É como se ele tivesse batido numa parede invisível e caiu de joelho e olhou para Jesus. Esse rapaz nunca tinha visto Jesus. Nunca. Jesus nunca tinha visto esse rapaz. Mas a voz, as palavras que foram pronunciadas, que saíram da boca desse rapaz, nos dá a entender de que havia sim um conhecimento entre os dois. Não entre o homem, a pessoa que estava ali, mas aquela força descomunal que estava dentro daquele rapaz, porque ele por várias vezes foi preso por agredir as pessoas, por várias vezes. E ele arrebentava todas as cadeias, a prisão não conseguia segurar, não conseguia prendê-lo. A voz dizia o seguinte: Jesus, filho do Deus Altíssimo, tu vieste nos atormentar antes do tempo, não é época ainda, não é tempo ainda. É interessante a gente analisar essa voz que saiu do endemoniado gadareno. Por que é interessante? Porque quem está falando pela boca dele não era ele próprio que estava falando, mas havia uma entidade, uma personalidade dentro dele, que fazia menção de conhecer o Senhor. Será que porventura esse espírito que estava na vida desse homem, que depois posteriormente diz que havia uma legião, e uma legião de soldados romanos, eram 6.000 soldados, será que havia uma legião de espíritos? E havia essa legião de espíritos na vida desse homem, que o dominava, que fazia tudo de ruim com ele. Será que esses espíritos eram anjos caídos? Porque a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Será que no passado, lá no céu, quando houve a rebelião dos anjos, será que havia esse conhecimento entre eles? Tudo leva a crer que sim. Tudo leva a crer que sim. Mas, irmãos, é interessante, porque a Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo repreendeu aqueles espíritos, expulsou aqueles espíritos saíram do corpo daquele rapaz, e a Bíblia nos diz que aquele rapaz, ele ficou em perfeito juízo sentado aos pés do Senhor. Perfeito juízo. O que isso tem a ver? Tem a ver, irmãos, a Bíblia nos fala que
o pessoal da cidade chegaram ali, vieram e ficaram admirados de ver aquele homem que era tido como um doido, como um louco, sentado em perfeito juízo aos pés do Senhor. Mas o que me chamou a atenção nessa mensagem? A diferença de tratamento que Jesus Cristo deu ao cego Bartimeu ao ser curado, que seguiu Jesus estrada fora, com esse homem endemoniado, porque esse homem estava em perfeito juízo. E a Bíblia nos fala, irmãos, que este homem, a Bíblia nos diz, que este homem insistiu com Jesus para segui-lo, e Jesus não permitiu. Jesus não permitiu. E por que Jesus não permitiu? Tinha motivo, tinha uma razão. Por que não? Jesus disse para ele: sabe o que eu quero que você faça? Aquele que é de Deus obedece a Deus. Sabe o que eu quero que você faça? Aquele que é de Deus, irmão, a pessoa que é de Deus, ele é escolhido para determinadas funções. Ele é escolhido para determinadas funções. Eu não vi que o Senhor Deus havia escolhido Bartimeu para alguma função específica. Não vi. Muito embora era notório que Bartimeu era cego e que era um testemunho muito grande ele falar da cura dele para a família dele, para a casa dele, para o lar dele, para os seus familiares. Seria inegável a cura, mas o Senhor não fez isso. O Senhor permitiu que Bartimeu andasse com ele, seguisse o estrada fora, mas o endemoniado, o Senhor disse: não, você não vai me seguir agora, eu tenho uma outra missão para você. Você vai lá para a tua casa, e anuncia aos teus, quão grande misericórdia Deus teve de ti. Agora, uma outra coisa, irmãos, olha, sabe que Jesus disse em certa ocasião, lá no livro de Marcos, no capítulo 7, Jesus, ele estava ensinando, olha, ele já tinha transformado a água em vinho, ele já tinha andado sobre as águas, ele já tinha curado um paralítico, e nesse dia, estava próximo à festa, nesse dia, os irmãos dele ouviram, porque os irmãos dele não o seguiam, não. Os irmãos dele não o seguiam. Olha, sua mãe e seus irmãs estão aí fora e querem ver-te. Ah, é? Eles podiam estar sentados aqui, não podiam? Eles podiam estar juntos aqui, não podiam? Pois é. Quem são meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe? Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai Celestial, este é. Então, a Bíblia nos fala que o Senhor estava ali na cidade de Cafarnaum, na cidade onde ele morava junto com seus pais e morava junto com seus irmãos e irmãs. Porque por mais que tentam falar que Maria deu à luz a Jesus virgem, e isso foi verdade, realidade, por mais que tentem enrolar, dizer que Maria não teve mais filho nenhum, a Bíblia é clara quando fala a respeito disso, que ela e José, que José não conheceu Maria até que Jesus, teve um período, até ali ele não conheceu, mas a partir dali ele teve uma vida normal de casado com Maria, e teve filhos e filhas, a Bíblia fala. Aqui está falando que os irmãos e as irmãs estiveram procurando. Em outro lugar até fala os nomes dos irmãos de Jesus. E aí, meus irmãos, o Senhor está ali, e os irmãos ouviram as coisas que Jesus tinha feito. Os irmãos dele haviam. Sabe o que os irmãos falaram para ele? Falaram assim: se você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo.
Ninguém que quer ser conhecido faz as coisas em secreto, manifesta-se ao mundo. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que eles disseram isso porque eles não acreditavam em Jesus. E quando eles disseram isso para Jesus, nosso Senhor está escrito ali no Marcos capítulo 7, que o Senhor Jesus não pôde fazer muitos milagres ali na cidade de Cafarnaum. E ele não fez, não é porque ele não tinha poder nem autoridade, não foi por isso. Ele não fez, está bem explícito, bem claro, porque não acreditavam nele. Ele não pôde fazer milagres ali, a não ser curar umas pessoas impondo as mãos. Milagre é coisa que você vê acontecer. O cara é paralítico e ele é curado. Ele é cego e ele é curado. Ele é surdo e ele recebe audição. Ele é mudo e ele começa a falar. Isso é milagre. Outras curas, com uma dor no braço, orou, curou. Com uma dor orou, curou. Essas são as curas que ele fez. Ele não fez milagre. A Bíblia fala que não fez milagre porque não acreditavam nele. E sabe por que não acreditavam nele? Porque ele morava ali naquela cidade. Foi quando ele disse assim. Foi quando ele disse essas palavras assim. O profeta, ele não é reconhecido na sua casa, entre os seus familiares e na sua terra. Foi ele que disse isso. Será que isso se aplica em todas as circunstâncias? Será que isso se aplica em toda situação? Eu vou chamar o pastor para pregar o evangelho aqui para os meus parentes. Eu vou chamar o missionário, eu vou chamar a missionária para pregar o evangelho aqui para os meus parentes. O que é isso? O que é isso? Porque o profeta não tem valor na sua própria casa. Por que Jesus mandou o endemoniado ir para a casa dele pregar para os familiares dele? Por que Jesus mandou? Vai lá e fala para os teus. Cada situação é uma situação, a gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar, porque a gente usa certos argumentos para não pregar o evangelho e deixa de usar outros tantos que nos dá fundamento para a gente falar do amor de Deus, para a gente pregar o evangelho. Então, essa conversa, assim, eu não vou falar de Jesus não para os meus parentes, porque os meus parentes não vão dar atenção, porque a Bíblia fala que o profeta não tem valor na sua própria casa, no meio dos seus parentes. Vou esperar o pastor vir aqui em casa e vou falar para ele pregar o evangelho aqui. Ou então vou chamar o missionário Lão para vir aqui, vou chamar o Marco, o diaconato, lá do diaconato, para vir aqui e falar: irmão, nós recebemos a Cristo como Salvador. Recebemos Ele. A Bíblia fala que o coração do homem, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração, se eu tenho a salvação em Cristo, é porque a palavra do Senhor está em mim. E se a palavra do Senhor está em mim, é só eu abrir a minha boca e o Senhor me usará para pregar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para minha avó, para meu tio, para minha tia, para todo mundo. Sem essa de querer ficar arrumando argumento infundável. Argumento que o Senhor usou numa certa ocasião, mas Ele não usou essa em todas as ocasiões. Foi num momento específico, numa hora específica. Você foi escolhido pelo Senhor. Você faz parte da igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Igreja essa que recebeu a autoridade do Senhor para falar, autoridade do Senhor para pregar, autoridade do Senhor para anunciar, autoridade do Senhor para ensinar. Nós recebemos. Ou não? Bartimeu seguiu Jesus estrada fora. Será que ele pregou o evangelho para alguma pessoa? Eu creio que sim, porque ele não ia se omitir diante de um grande milagre que o Senhor fez na vida dele.
Ah, o endemoniado gadareno foi lá para a casa dele e pregou o evangelho. Não temos nenhum relato a respeito disso, mas eu creio que aquele que é de Deus, esse obedece a Deus, e ele obedeceu o Senhor Jesus Cristo e pregou o evangelho lá para os seus familiares. Creio que sim. Creio que sim. E nós, como igreja do Senhor, nós recebemos a salvação em Cristo. E a salvação que nós recebemos em Cristo não é para nós guardá-la dentro do nosso coração e nunca mais utilizá-la, nunca mais testemunhar, nunca mais falar, nunca mais anunciar, nunca mais pregar, nunca mais transmitir. Vamos guardar, vamos fazer igual aquele rapaz que recebeu o talento, vamos enfiar debaixo da terra e pronto, acabou. Foi para isso que o Senhor nos chamou? Logicamente, amado, o que o Senhor me chamou para fazer, talvez não tenha chamado você, mas o que o Senhor chamou para você para fazer, não me chamou para fazer, é para você fazer, é para você fazer, é para você fazer, é para mim fazer, é cada um naquilo que Ele chamou, naquilo que Ele escolheu, naquilo que Ele determinou, cada um. A Bíblia fala que é o Senhor que faz em nós o querer quanto realizar. Amém? Glória a Deus. Então, alguns anos atrás, uma pessoa chegou para mim. Ele viajava, eu não me lembro o que ele fazia, o que ele vendia. Sei que ele era viajante. E ele viajou numa cidade bem próxima aqui a Pouso Alegre. E esse rapaz, ele tinha sido levado obreiro da igreja, mas ele estava trabalhando secularmente, então ele tinha dificuldade para poder... Mas ele viajava, então, ao viajar, ele via as dificuldades, e ele viajou para uma cidade, ele falou: pastor, olha, lá em tal cidade... tem muita gente lá que precisa de Jesus. Manda alguém para lá. Fala para alguém abrir a obra lá. Eu falei: mas peraí, quem é que foi lá? Foi você? Quem é que teve a visão das coisas? Não foi você? Por que você quer que eu mande outro? Vá você mesmo. Vá você mesmo. Não foi para você que Deus mostrou? Não foi para você? Não foi em você que houve, que o Senhor tocou no teu sentimento? Não foi isso? Não foi Ele que despertou isso dentro de você? Por que você quer que eu mande outro? Por que você quer que eu fale para outro ir? Vai lá você. E ele foi mesmo. Foi, olha aqui, adquiriu um terreno lá, construiu a igreja lá, ficou, eu não me recordo agora se ficou 6, 7, 8 anos lá, não me recordo. Se ele ficou um bom período de tempo lá, entregou a obra lá, e a obra está lá até hoje. Então, se Deus está dando uma visão para você, é para você. Deus está me dando, manda outro. Não, você está enxergando isso? Então foi para você que Ele mostrou. Você está vendo a necessidade, então foi para você. Então, não queira por outra pessoa substituir-se. Não, é para você. Então, é para você. Glória a Deus. Para você. Quem era para pregar para a família do endemoniado gadareno era o gadareno, o ex-endemoniado. Não era outro. Que Deus nos abençoe, né? E que a gente possa analisar, porque se nós somos a igreja do Senhor, nós não somos à toa. Nós somos para ser o sal e a luz no lugar onde Ele está nos mostrando. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu engrandeço o Teu nome, glorifico o Teu nome, bendigo o Teu nome, exalto o Teu nome, porque eu sei que sem Ti nós nada somos, Senhor. Nada, absolutamente nada. E, logicamente, esse reconhecimento vem, Senhor meu Deus, do contato, da comunhão, da intimidade que nós temos contigo. E porque isso
é o rema da tua palavra, porque a tua palavra diz: sem mim você não pode fazer nada. Não pense em fazer as coisas sem mim. Não pense, não pense, não pense, porque você não vai a lugar nenhum. Mas se eu estou te mostrando, se eu estou te chamando, eu irei te levar. Eu irei à tua frente. E a visão que eu estou te dando, eu irei confirmá-la na sua vida. Eu farei na sua vida. Eu realizarei na sua vida. Porque você é membro da minha igreja. Você é minha igreja. Você eu escolhi para ser sal, para ser luz, e você vai salgar aonde eu quero te levar, e você vai clarear, vai iluminar no lugar e no local aonde eu vou te colocar. Eika Shabalai, Samanora, glorioso é o teu nome, Senhor. Deus da minha alma, Deus da minha alma, Deus da minha alma. Abençoa, Senhor meu Deus, todos os irmãos que estão nos assistindo, estão nos vendo agora, estão acompanhando, Senhor, esta palavra. Todos os nossos amados que estão aqui, pessoas preciosas, mais preciosas e mais, valiosas e mais, assim como valiosas são todas as pessoas existentes no planeta, porque por todas elas foi que o Senhor enviou o teu Filho. Mas o teu amor está resplandecendo naqueles, ó Senhor, que abriram as mãos, abriram o coração e abraçaram a salvação em Cristo Jesus, o Salvador eterno. Pai, abençoe a vida de cada um, abençoe a saúde de cada um, abençoe, Senhor, o lar de cada um, abençoe a casa, abençoe todas as pessoas que direto e indiretamente estão ligadas a esse meu irmão e essa minha irmã. Senhor, faça firme o sonho que o Senhor colocou no coração dele ou dela. Faça firme, Senhor. Faça firme, Senhor, o sonho. Faça firme, Senhor. Faça firme o sonho que o Senhor colocou, Senhor. E glorifica teu nome. Exalta o teu nome, Senhor. Pai querido, eu oro por todos os irmãos que estão sintonizados aí, ligados conosco, assistindo essa live, esse culto online, aqui na nossa cidade, ou cidades vizinhas, ou estados da nossa federação, cidades, ó Senhor, desses estados, ou quem sabe até fora do nosso país. Senhor, aonde está alcançando, Senhor meu Deus e meu Pai, alcança também, Senhor, esta pessoa. No nome de Jesus, a abençoe, dê força, firmeza, graça e misericórdia, em nome de Jesus. E o homem só se satisfará quando ele fizer a tua vontade. Só haverá satisfação no coração do homem quando ele fizer a tua vontade revelada na tua palavra. Aí sim ele vai estar completo, Senhor. E obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu és grande, magnífico e maravilhoso.